Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Números. Números, no capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. O irmão William pode ler, o Carlos está com o Jeffrey. Pode ler, irmão William, capítulo, versículo 1 em diante. Então lê. E os filhos de Israel partiram e acamparam nas planícies de Moabe, deste lado do Jordão, junto a Jericó. E Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E Moabe estava com medo do povo, porque eram muitos. E Moabe se afligiu por causa dos filhos de Israel. E Moabe disse aos anciãos de Midian: agora este grupo lamberá tudo que há ao nosso redor, como o boi lambe a erva do campo. E naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Assim, ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que o povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, eles habitam diante de mim. Amém. Até aí, capítulo, versículo 5. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus glorioso e tremendo, suplicamos a bondade do Senhor, a misericórdia do nosso Deus. Jesus nos ajuda. Senhor, fala conosco nesta noite. Nos dá ouvidos para ouvir, coração para entender a Tua palavra, para que nós possamos compreender, meu Deus, e assim obedecer e alegrar o Espírito do Senhor. Meu Deus, nos ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Santo é o nome do Senhor. Com a graça de Deus, eu gostaria de falar com os irmãos, aleluia, a respeito de Balaão. Balaão era um profeta de Deus. Nós vamos ver lá que no capítulo 20, no capítulo 24, no versículo 3, vou ler assim: então proferiu Balaão a sua palavra, dizendo: fala Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos, fala aquele que ouve as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso. Amém. Então nós vimos que Balaão era um profeta de Deus. Era um homem, como ele diz, que ele ouvia a palavra de Deus. Ele contemplava a glória de Deus, né? Ele diz assim, o homem que tem os olhos abertos. Está falando sobre olhos espirituais, olhos para ver a glória de Deus, né? Ele ouvia as palavras de Deus. E a fama dele era muito grande. Balaque ficou sabendo que todo aquele que Balaão abençoasse era abençoado. E todo aquele que Balaão amaldiçoasse era amaldiçoado. E Balaque de repente se viu rodeado do povo de Israel. E ele ficou sabendo da fama do povo de Israel, que eles haviam saído do Egito e vinha destruindo toda a terra, todas as cidades e todos aqueles que se levantavam contra ele. Então Balaque ficava sabendo das maravilhas de Deus operando na vida do povo de Israel. Balaque sabia da coluna de fogo. Balaque sabia da coluna de nuvem, fogo à noite, nuvem durante o dia. E sabia que onde Israel chegava, ele destruía. Não havia ninguém que podia resistir a Israel. Então, ouvindo falar da fama de Israel, ele se desesperou e o seu coração se amargurava.
porque ele sabia que ele estava na frente do povo de Israel, que o povo de Israel ia passar na terra dele, ia matar, ia destruir, ia tomar posse da sua terra. E ele, sabendo da fama de Balaque, que aquele que Balaque amaldiçoasse era amaldiçoado, então ele mandou chamar Balaão. E ele mandou seus príncipes e mandou um prêmio, mandou dinheiro e mandou falar com Balaão: Balaão, vem, porque o povo de Israel saiu do Egito e como boi ele vem lambendo tudo e destruindo tudo. Vem amaldiçoar este povo para mim e eu vou te dar muito dinheiro, eu vou te dar muitas riquezas, né? E aqueles príncipes de Balaque foram até Balaão e transmitiram uma mensagem de Balaque a Balaão. E Balaão falou muito bonito. Balaão foi louvável. Ele falou assim: olha, eu não posso fazer coisa alguma se o Senhor não me mandar. Eu só posso fazer aquilo que o Senhor me mandar. Vocês vão ficar aqui comigo esta noite e eu vou ao encontro do Senhor. E o Senhor vai me falar o que eu poderei fazer. Oh, que maravilhas, né, irmão? Que servo fiel, que servo louvável. Aleluia. E quando Balaão chegou diante de Deus, Deus falou com Balaão: quem é este povo que está com você? Né? Deus conhece tudo. Nós servimos a um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Mas Deus gosta de ouvir as palavras da nossa boca. Não é isso? Deus não sabia onde Adão estava, mas o que ele falou? Adão, onde estás? Adão poderia responder de Deus? Não. Mas Deus queria que Adão se manifestasse. Deus sabia onde Jonas estava. Jonas estava lá no ventre do peixe. Mas Deus sabia onde Jonas estava. E onde Jonas clamou ao Senhor, Deus ouviu a sua voz, Deus o atendeu e aquele grande peixe o vomitou na praia. Porque o nosso Deus é conhecedor de todas as coisas. E Deus perguntou, né? E Deus perguntou a Balaão. E diz aqui, no versículo 8 do capítulo 22, Balaão diz assim: e lhes respondeu: passai aqui esta noite e eu vos trarei a resposta, e como o Senhor me falar, eu farei. Então os príncipes de Moabe ficaram com Balaão. Então veio Deus a Balaão e perguntou: quem são estes homens que estão contigo? E respondeu Balaão a Deus: Balaque, filho de Zippor, ele, rei de Moabe, os enviou a mim dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora amaldiçoar-mo, porventura poderei pelejar contra eles e expulsá-los? E Deus disse a Balaão: não irás com ele, não amaldiçoarás este povo, porque este povo é bendito. Este povo é bendito. Eu sou com este povo. Este povo está destruindo toda a terra, porque eu tenho dado a vitória a este povo. E eu vou continuar com este povo. Eu vou ajudar este povo. Então você não vai amaldiçoar este povo, porque este povo é bendito. E Balaão voltou aos príncipes e falou: olha, o Senhor não me permitiu ir, então eu não vou. Essa foi a primeira investida de Balaque. E aqueles príncipes voltaram para Balaque e falaram: olha, Balaão recusou a vir, disse que o Deus dele não permitiu vir, então ele não vem. Balaque falou: não vem não? Eu vou mandar príncipes muito mais formosos do que vocês, eu vou mandar muito mais dinheiro do que vocês, eu tenho certeza que Balaão vai vir. E ele enviou príncipes mais nobres do que aqueles primeiros. E ele enviou grande soma de ouro, pratas preciosas. E aqueles homens chegaram a Balaão e falaram com Balaão: Balaão, Balaque mandou te buscar, Balaque mandou te chamar. E mais uma vez, Balaque falou: olha, eu não posso fazer coisa alguma se o Senhor não me enviar. Ficai aqui comigo, eu vou consultar ao Senhor. Aí, amados, começou o erro de Balaão. Porque Balaão conhecia, né? Ele não diz que ele tinha os olhos abertos,
os ouvidos abertos para ouvir a palavra de Deus, ele não conhecia Deus, ele não tinha comunhão com Deus, então ele sabia que a palavra de Deus é sim, sim e não, não, acabou. Se Deus falou não, acabou. Então Balaão não tinha nem que voltar para consultar ao Senhor. Ele já deveria ter falado: olha, meu Deus me proibiu de ir. Meu Deus falou comigo para não ir, então eu não vou. Balaque pode me dar todas as fortunas que ele tem, ele pode me dar os seus reinos. Não, eu não vou. Mas ele falou: eu vou lá consultar ao Senhor. Sabe por quê, amados? Porque Balaão já começou a ser seduzidos pelas riquezas. Muitas das vezes nós rejeitamos alguma coisa deste mundo e Satanás ri de nós. Você rejeitou isso aí? Vou colocar coisas muito melhores diante dos seus olhos. Eu tenho certeza que eu vou te seduzir. Amados, este é o perigo que nós corremos. Nós sabemos a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém. Vocês querem ser amados de Deus? Eu quero. Eu quero ser amado de Deus. Então a Bíblia diz, né? Não ameis o mundo. Não ameis as coisas deste mundo. Não coloque o seu coração nas coisas deste mundo, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, isso vai te destruir. E o coração de Balaão estava nas riquezas de Balaque, estava nos oferecimentos de Balaque. Então Balaão foi consultar ao Senhor, né? E vamos ver o que o Senhor falou. Aleluia, glória a Deus. E Deus disse a Balaão: não irás com ele e não amaldiçoarás, porque esse povo é bendito. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes de Balaque: isto ide para a vossa terra, porque o Senhor me recusa deixar ir, né? E eles levantaram e foram. No versículo 15, Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles. E estes vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não demores, não demores a vir ter comigo, né? Balaque já falou: não demores. Balaque não falou: vem não. Balaão, vem por favor, não demores, porque eu sei que você vai vir, né? E quando Balaão falou que tinha que consultar ao Senhor, né? E a Bíblia diz que respondeu Balaão aos servos de Balaque: ainda que Balaque me quisesse dar a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus para fazer coisa alguma, pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui, né? Ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Amados, Deus já tinha falado com ele: este povo é bendito, você não vai amaldiçoar. Mas Balaão foi seduzido pelas riquezas. Eu vou lá consultar ao Senhor. Eu vou lá ver, quem sabe o Senhor muda de ideia. Amados, Deus não muda de ideia. A sua palavra é sim, sim, não, não. O que ele falou não, acabou. Agora, se você quer fazer, ele te deixa fazer. A palavra de Deus nos diz que tudo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E nós sabemos as coisas que não nos convêm. Este mundo não nos convém. Nós não servimos a Deus por causa das coisas deste mundo. Amados, neste mundo aqui, nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar que Deus nos acrescenta aquilo que é necessário para a vida. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Aleluia. Bendito seja Deus. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: já que estes homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente aquilo que eu te disser. Isso no versículo 20. Mas o que nós vemos no versículo 21? Então levantou-se Balaão pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se assentou, porque se acendeu, porque ele ia. E o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário. Ora, ele ia caminhando, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo os seus servos. Então, Balaão, todo satisfeito, né? Como se diz,
consegui convencer ao Senhor. Deus me deixou ir. Amados, Deus, a palavra de Deus nos diz, né, que o Senhor não contenderá para sempre com o homem. Oh, amados, o que está escrito não muda. É assim. Se eu quiser fazer de outra maneira, eu posso fazer, mas eu vou ter que arcar com as consequências. E as consequências podem ser perder a minha alma, né? Olha, Deus permitiu Balaão ir, mas na mesma hora que Balaão ia, o anjo se levantou. Por quê? Porque a ira de Deus se acendeu, porque Balaão ia. Eu sempre falo com os irmãos, né, que nós precisamos buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a permissão de Deus é perigosa. A permissão de Deus pode nos levar para o inferno. Por quê? Porque Deus não insiste. Oh, amados, o servo, ele não insiste com o seu Senhor. O seu Senhor dá ordem e ele obedece. O bom servo, o Senhor ouve e ele obedece. Ele não discute com o seu Senhor. Os irmãos estão entendendo? E nós somos servos de Deus, nós não temos que discutir com Deus, nós não temos que convencer a Deus. Ele é a verdade. A nós, a Bíblia diz que ao Senhor pertence, né, a verdade. Mas a nós, sabe o que pertence? A confusão de rosto. Nós somos confusos, nós somos indecisos. Pastores têm divisão contra outros pastores. Igrejas têm divisão de pensamento, né, em versículos dentro da palavra de Deus. Eu penso assim, eu penso assim. Oh, amados, isso significa que nós não temos a mente de Cristo. Porque uma mente, ela pensa em uma coisa só. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, não há divisão de pensamentos. Eu penso que é assim. Não, mas eu penso que é assim. Então eu penso que é assim. E assim, amados, é a multidão de igrejas, de doutrinas. Eu creio que isso pode fazer. Mas eu acho que não. Eu estou na dúvida. Então, não somos guiados pela mente de Cristo. E a palavra de Deus nos diz que aquele que tem o Espírito Santo é guiado pela mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O anjo se levantou para matar Balaão, né? Se pôs no caminho. Lá ia Balaão montado na sua jumenta. E quando de repente a jumenta viu aquele anjo com a espada na mão, e a jumenta tomou outro rumo e saiu correndo, né? E tomou outra direção, e Balaão tentando puxar ela e batendo nela, e conseguiu colocá-la no caminho de volta. Logo mais à frente, nós vemos assim: a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão a espancou a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre a vinha e havendo uma sebe de um lado e do outro. Então o anjo se colocou num caminho apertado. Havia uma sebe de um lado, uma sebe do outro, não tinha para onde a jumenta desviar, né? Então a jumenta encostou na sebe e foi prendendo o pé de Balaão na sebe, machucando o pé de Balaão. Os irmãos podem imaginar a dor, né, de um cavalo, um jumento espremendo o seu pé numa parede ou num barranco, qualquer coisa assim. Quebra o nosso pé. E Balaão desesperado, com seu pé machucado, espancando a jumenta, né? E o anjo se afastou. Mas o anjo se colocou mais à frente. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, no versículo 24, entre as vinhas, havendo uma sebe de um lado e do outro. E vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se com a sebe e apertou contra a sebe o pé de Balaão, pelo que este voltou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu aquele anjo e não tinha para onde ir, não tinha como fazer, não tinha como voltar atrás, a Bíblia diz que a jumenta deitou-se no chão. A jumenta, né, diz aqui,
E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu e o espancou a jumenta com bordão. A jumenta deitada lá, não levantava. Era o anjo do Senhor, com uma espada na mão. Oh, amados, os animais têm muito mais temor de Deus do que nós. Os animais têm muito mais medo de Deus, dos anjos do Senhor, do que nós. Porque nós pensamos que somos alguma coisa. E a jumenta, eu não vou, e deitou-se. E a Bíblia diz que Deus abriu a boca da jumenta. E como muitas pessoas gostam de falar, que Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Não é verdade, amado. É mentira. Deus não usou a jumenta. Deus abriu a boca da jumenta para a jumenta falar dos seus próprios sentimentos. A jumenta falou com voz humana, mas falou dos seus próprios sentimentos. Sabe por quê, irmão Carlos? Porque a jumenta falou assim: olha, tem sido este o meu jeito de agir por todos estes anos? Eu não te carrego para tudo enquanto é lado, né? É esse o meu jeito de agir? E Balaão não. E por acaso Balaão vivia montado em Deus? Não. A jumenta estava falando dos seus próprios sentimentos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Nisto abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que fiz eu para que me espancasse essas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Oxalá tivesse eu agora uma espada na mão, eu te mataria. Tornou a jumenta a falar a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta? Então a jumenta estava falando do seu próprio pensamento, né? Em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido este o meu costume, fazer assim para contigo? E ele respondeu: não. Olha, amados, né? Balaão, ele estava tão irado, ele estava tão afligido, tão cegado por causa da fortuna de Balaque, que ele queria chegar naquele lugar a qualquer custo. Ele queria usufruir das riquezas de Balaque a qualquer custo. Ele nem percebeu que a jumenta estava falando com ele. Amados, quando nós estamos cegos, as coisas acontecem na nossa frente e nós não entendemos. Nós não entendemos que é Deus usando a natureza, usando as coisas desse mundo para falar conosco. Por quê? Porque nós não queremos dar ouvido à palavra de Deus. Às vezes vem uma enfermidade na nossa vida, porque nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Vem um problema na nossa vida para nós deixarmos de amar este mundo, buscar mais a Deus, estar atento em oração. Vem uma enfermidade, vem um desemprego, vem isso. Amados, é Deus tentando falar conosco. Por quê? Porque nós não estamos dando ouvido à palavra. E Balaão não deu ouvido à palavra de Deus, ele insistiu com Deus, ele buscou a permissão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, a espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Agora Balaão não mais estava espancando a jumenta. Agora ele viu o anjo do Senhor, a espada na mão, preparado para matar. E disse-lhe o anjo do Senhor: disse o anjo do Senhor: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu te sou como adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Por que você está espancando a jumenta? Por que você está revoltado com a jumenta? Por que você está revoltado com a enfermidade? Por que você está revoltado com a necessidade, com o desemprego? Por quê? Sou eu tentando falar com você. E Deus falou com Saul, e o anjo falou: olha, se não fosse a jumenta, você já estaria morto. 3 vezes eu me coloquei como seu adversário. Ela se desviou, ela estava salvando a sua vida.
Ela estava salvando a sua vida e você espancando ela. Aleluia. Aleluia. O teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta, porém, me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade eu te haveria matado e deixando ela com vida. Ela não corria risco de vida nenhum ao encontrar comigo. Eu só queria matar você, mas ela desviava. Agora Balaão se prostrou. Agora Balaão falou assim: olha, se é mau o meu caminho, se é perverso o meu caminho, eu vou voltar. Aí o anjo falou: agora você não vai voltar não, agora você vai mesmo, mas toma cuidado, você só vai falar o que eu colocar na sua boca. Esquece a fortuna de Balaque, esquece os oferecimentos de Balaque. Amados, vamos esquecer este mundo, vamos esquecer os oferecimentos deste mundo, porque eles só querem nos levar para o inferno, eles só querem nos matar. São ciladas do diabo, são ciladas do inimigo, tentando iludir a nossa mente com riquezas, com fortunas, com belezas, com prazeres mundanos, mas isso vai nos afastar de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabias que estava parado no caminho para opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. E o anjo falou: não, agora você vai. Então Balaque foi. Então Balaão foi a Balaque. E Balaão falou com Balaque: olha, prepara 7 altares, um novilho e um carneiro em cada altar, né? E eu vou falar para você o que Deus falar. Glória a Deus, né? Versículo capítulo 23. Disse Balaão a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao holocausto, e eu irei. Porventura o Senhor me sairá no caminho, e ele me mostrará, e eu te direi o que for, o que o Senhor me falar. Então ele foi ao encontro do Senhor. E quando Balaão recebeu a palavra do Senhor, então no versículo 7, então proferiu Balaão a palavra do Senhor, dizendo: de Arã me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: bem, amaldiçoa-me a Jacó, bem denunciar a Israel. Mas como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o beijo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como um deles. Então Balaão abençoou Israel, né? Falou que ele não é contado entre as nações, ele é desprezado entre as nações, mas o Senhor é com ele. Quantas as vezes, amados, nações se levantaram para destruir Israel e aniquilaram Israel por causa do pecado de Israel. Mas Israel lá no fim, nas últimas, como a história conta, né? Há poucos anos atrás, quando Israel voltou a ser nação, eles eram poucos em números, e os países, né? A Rússia, estavam todos contra eles na guerra. E a Bíblia diz, eu vi um vídeo sobre o presidente falando de Israel, como Deus livrou Israel.
Amados, Israel não pode ser destruído. Israel não pode ser amaldiçoado. Israel é abençoado. Israel é bendito. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos orar pela paz de Israel. Amados, nós devemos clamar a Deus por Israel. Porque quando nós bendizemos a Israel, quando nós clamamos por Israel, Deus abençoa nossas vidas. Deus nos concede bênçãos gloriosas. Por quê? Porque nós estamos abençoando aquele que é bendito. A palavra de Deus nos diz, maldito todo aquele que te amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que te abençoar. Amados, e quando Balaque viu Balaão abençoando Israel, então Balaque falou, não, para. Eu te chamei para amaldiçoar o povo de Israel, mas se você não quer amaldiçoar, então abençoar também não. Eu vou te levar em outra parte. E Balaão mandou novamente ele preparar 7 altares com 7 novilhos e 7 carneiros. E novamente o Senhor manifestou a Balaão. E Balaão falou, levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta. Amados, Deus não é homem para que minta. Deus não muda de ideia. Deus não muda de opinião. É sim, não, acabou. Se nós queremos tirar proveito da palavra de Deus, nós vamos nos dar mal. Como Balaão tentou tirar proveito da palavra de Deus, ele sabia que ele não poderia ir, ele não tinha nem que pedir de novo. Mas ele estava tentando tirar proveito da palavra de Deus. Ele estava tentando fazer Deus mudar de opinião. Amados, em nome de Jesus, amados, não vamos amar este mundo, porque nós podemos pensar que tudo está bem. Balaão pensava que tudo estava bem. Ele estava indo com os príncipes. Opa, eu vou ganhar uma fortuna. Opa, Deus me permitiu ir. Mas ele não sabia que o anjo já estava pronto para matá-lo. Amados, em nossas decisões, a palavra de Deus nos diz, não entristeçais o Espírito, no qual foste selado para o dia da redenção. Amados, nós não podemos entristecer Deus. Nós não podemos entristecer Deus indo para baladas, indo para as coisas mundanas deste mundo. Será que você teria coragem de sentar no sofá se você pudesse contemplar o Espírito Santo? Será que você teria coragem de sentar no sofá com o Espírito Santo para assistir um filme pornô? Para assistir um jogo de futebol? Será que Deus tem liberdade para isso? Aleluia. Hoje quase todo filme tem pornografia. Eu não assisto filme de maneira alguma. Eu assisto novelas bíblicas e eu vejo a bênção de Deus. Aleluia. Se nós pudéssemos contemplar o Espírito Santo, quantas coisas que nós fazemos que não faríamos? Se nós pudéssemos contemplar o Espírito Santo do nosso lado, nós iríamos para baladas com os nossos amigos mundanos? Amados, nós temos que trazê-los conosco e não eles nos levar com eles. Não é verdade? Nós temos que convidar eles para a igreja, para ouvir a palavra de Deus. Oh, meu amado, oh, meu amigo, eu te amo tanto. Eu quero o que eu tenho de melhor para você. Eu quero, olha, se você conhecer o Deus a qual eu sirvo, se você sentir a presença de Deus, se você cantar conosco, se você ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Então nós temos que trazer eles conosco e não nós irmos com eles. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja Deus. Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus dito, não fará? Aleluia. Ou havendo Deus falado, não cumprirá? Eis que recebi mandato de abençoar, pois Ele tem abençoado e eu não posso revogar. Não observa, Deus não observa iniquidade em Jacó, nem vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei.
Deus que os vem tirando do Egito, e as suas forças são como a força do boi selvagem. Olha, Balaque, é Deus que tirou eles do Egito. Você conheceu a fama deles? As nações que eles têm destruído, é Deus que vem tirando eles do Egito. É Deus que vem arrancando eles do Egito para levar para a terra que Deus prometeu para eles. Eu não posso amaldiçoar. E Balaque ficou nervoso e falou: não, bem, eu vou te mostrar uma outra parte de Israel. Quem sabe lá o Senhor se aprova a amaldiçoar este povo. E novamente preparou 7 altares, 7 cabritos, 7 novilhos e 7 carneiros, né? E a Bíblia diz que, como das outras vezes, Deus só abençoava Israel. A Bíblia diz que Abraão não foi consultar ao Senhor, né? Então nós vemos aqui, ó, vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor, capítulo 24, lê para mim, irmão Carlos, minha boca já está, versículo 1 de 24. E quando Balaão viu que agradou ao Senhor abençoar a Israel, ele não foi, como em outras ocasiões, buscar encantamentos, mas voltou o seu rosto em direção ao deserto. E Balaão ergueu os olhos e viu Israel, que permanecia em suas tendas, segundo as suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. E ele proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai, que cai mas com os olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e os teus tabernáculos, ó Israel. Como os vales se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou. Amém. Amém. Então, olha, amados, Balaão agora não foi consultar ao Senhor, ele já sabia. Deus só quer abençoar Israel. Mas sabe o que aconteceu? Deus não deixou ele falar, não. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Balaão, né? O Espírito de Deus veio sobre Balaão, e Balaão falou movido pelo Espírito Santo, mesmo ele não ter buscado ao Senhor. Por quê? Porque Deus ama Israel. Amados, nós precisamos aprender a orar em favor de Israel. Nós precisamos aprender a abençoar Israel, porque nós seremos abençoados. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Balaque ficou nervoso com Balaão e falou: olha, Balaão, vai embora. Deus te privou de receber tudo quanto eu tinha para você. E Balaão foi assim: mas eu não te avisei que somente o que o Senhor me falasse eu falaria, né? E Balaão foi embora. E Balaque se viu desesperado. Aleluia! Mas, lamentavelmente, amados, lá em Números, no capítulo 24, o irmão Carlos já leu, versículo 3 a 4. Agora lê para mim, irmão Carlos, 16 e 15. Capítulo 16 e 15? Não, 24, 16 e 15. Então é 15 e 16. É, mesma coisa. Obrigado. E ele proferiu a sua parábola e disse: fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência de Elion, o que viu a visão de Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Eu o verei, mas não agora, e o contemplarei, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá as regiões de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Amém. Veja só, Balaão agora fala da destruição total de Balaque, né? Balaão, esse povo vai destruir totalmente. E Balaão, sabe o que ele fala? Ele fala que vai se... continua lendo, irmão Carlos. Ele fala que vai se levantar um
da linhagem de Israel, que vai comandar todas as nações. É o nosso Senhor Jesus, né? Então, até a respeito de Jesus, Balaão teve a visão. Continua. E Edom será uma possessão, Seir também será uma possessão para os seus inimigos, e Israel fará proezas. Aleluia. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. E quando olhou para Amaleque, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque foi o primeiro das nações, mas o seu fim será que ele pereça. Amém. Para sempre. Então será destruído para sempre. Então a Balaão fala que se levantará um de Jacó, né? Que vai, como é que está escrito aqui? Diz aqui, ó, de Jacó um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele veio, sabe para quê? Trazer morte aos nossos corações. Ele veio para nos destruir. Jesus veio para nos destruir, destruir o nosso ego, destruir os nossos, a nossa altivez, destruir os nossos desejos carnais, né? A palavra de Deus nos diz, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Então Jesus veio para desfazer os desejos das nações, para que as nações voltem os seus desejos para Ele, né? Nós precisamos, amados, morrer para este mundo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aleluia, e a sua justiça, né? E as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas, como diz a palavra de Deus, no versículo 31, deixa eu ver aqui. Vai lá, 2 de Pedro 2:16. Segunda de Pedro 2:16. Aleluia. Glória a Deus. Com o tempo fica complicado. Segunda de Pedro 2:16. Amém. Pode deixar, cá, irmão, cá, pode deixar. Achei. Mas foi repreendido por sua iniquidade. Um versículo antes. Os quais abandonaram o caminho direito e errantes seguiram o caminho de Balaão, o filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Balaão amou o salário da injustiça. A loucura de Balaão. Por causa da loucura. Por quê? Porque Balaão, né, ele não pôde amaldiçoar o povo de Israel. Sabe o que Balaão fez? Ele ensinou as mulheres de Balaque, as mulheres dos moabitas, né, a seduzir os filhos de Israel, e os filhos de Israel, seduzidos pelas belas mulheres, né, eles passaram a oferecer holocausto aos deuses estranhos, né? A Bíblia diz que, eu tinha que achar um versículo aqui, ó, 31:6, deixa eu ver se é aqui, ó, acredito que é. Mas eu vou ter que falar com os irmãos mesmo. Então a palavra de Deus nos diz que Balaão seduziu, ensinou as mulheres, né, do povo de Balaque a seduzir os filhos de Israel, e estes, apaixonados pelas mulheres do povo de Balaque, né, eles ofereceram holocaustos a deuses estranhos, e a ira de Deus se levantou contra o povo de Israel, de maneira tal que 23 mil homens
de Israel foram mortos, foram destruídos. Houve uma confusão e Deus mandou que Moisés enforcasse os principais do povo de Israel, todos aqueles que eram príncipes, todos aqueles que eram líderes. Deus mandou que Moisés enforcasse eles, o mal que Balaão trouxe para Israel. Mas sabe o que aconteceu? Esse mesmo Balaão que falou que eu morra a morte desses justos, ele foi morto à espada por Israel. Porque quando o povo de Israel se levantou na força de Deus contra os amalequitas, contra este povo, a Bíblia diz que eles mataram todos os príncipes de Moabe, mataram todos, e Balaão com eles foi morto à espada pelo povo de Israel. Porque Balaão passou de lado, ele foi para o lado do povo de Balaque. Aleluia. E ele não teve a morte dos justos. Muito pelo contrário, ele foi morto pelos justos. Amados, não vamos brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Podemos brincar, pastor Francisco falava, não devemos brincar com o diabo. Mas se nós brincarmos com o diabo, nós podemos esconder em Deus. Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Mas quem brinca com Deus vai encontrar seguro onde? Vai encontrar uma torre forte onde? Com Deus não se brinca. Como a palavra de Deus nos diz, de Deus ninguém escarnece. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Já estamos terminando. Disse, porém, amém. Vamos ficar de pé, amados, e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Uma palavra pesada, mas uma palavra verdadeira. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus se tornou adversário, inimigo de Balaão, que ia no caminho das riquezas e dos prazeres mundanos. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, a Ti, Senhor, seja a honra, seja a glória, seja o louvor para sempre. Deus, suplicamos a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, que possamos andar guiados, dirigidos pelo Espírito do Senhor, conduzidos por Tua glória. Deus, que possamos prostrar nossas vidas em oração, em adoração ao Senhor, em louvor ao Senhor. Meu Deus, eu quero cada dia entregar mais e mais a minha vida ao Senhor. Tem misericórdia de mim. Livra-me das ciladas de Satanás. Livra-me dos oferecimentos deste mundo. Meu Deus, que eu possa ter o meu prazer no Senhor. Que a minha alegria seja no Senhor. E o Senhor possa me alegrar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmã Kelly, chegue aqui. Nós vamos orar para a irmã Kelly mais uma vez. Aleluia. Glórias ao teu nome. Há poder no nome de Jesus. Amém, irmãos? A irmã Kelly está precisando da nossa oração, do nosso clamor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus.